Os essênios surgiram dos Hassidim. Os Hassidim foram um grupo de judeus piedosos que se uniram a Judas Macabeu e aos Macabeus para derrotar Antíoco Epifânio. Eles lutaram contra a helenização que Antíoco tentou colocar e contra a paganização do templo de Jerusalém. Esses Hassidim deram origem a 3 grandes grupos que existiam na época de Jesus: os fariseus, os saduceus e os essênios. Em certo momento, o Alexandre, o rei Seleucida, os Seleucidas tinham sido expulsos de Israel, mas ainda existia os reis Seleucidas na Síria. Alexandre apoia Jonatas e Jonatas passa a se tornar o sumo sacerdote. Mas isso causa uma revolta com os Hassidim ou com vários outros sacerdotes, porque Jonatas não era da linhagem de Arão. E na Bíblia diz, todos nós sabemos, que para se tornar sumo sacerdote tem que ser da linhagem de Arão. Então um grupo de sacerdotes, de judeus piedosos, se exila no deserto, cria comunidades monásticas, onde eles iriam ali servir a Deus, adorar a Deus, também como uma forma de protesto contra esses desmandos que aconteceram lá no Templo de Jerusalém, tá certo? Na época de Jesus eles ainda existiam e eles são um dos principais responsáveis pela manutenção do que temos hoje como Bíblia Sagrada, não só como manutenção, como confirmação do que temos hoje. Para quem não sabe, em 1947 foi descoberto os manuscritos das cavernas de Qumran. Isso é uma história para outro vídeo. E trouxe para a gente muito conhecimento a respeito dos essênios, a sua forma, a sua teologia, a sua forma de ver o mundo. Eles tinham uma ênfase messiânica muito importante também. Isso tem relação, inclusive, apesar de não diretamente citarem o nome de Jesus de Nazaré, mas eles esperavam o Yeshua, o Messias, o Salvador. Eles têm muitos escritos sobre isso. Essa irmandade de homens piedosos se exilou no deserto. E provavelmente João o Batista, ele fez parte ou conheceu, aprendeu desses essênios, porque ainda muito novo foi levado para o deserto e lá cresceu até se apresentar a Israel como profeta. João Batista também começou a fazer a prática do batismo. É evidente que não foi João Batista que inventou o batismo, tá certo? Essa prática da mergulhação em água tinha forte apelo entre os essênios. Os essênios mergulhavam aos seus rituais de purificação todos os dias. Eles se consideravam puros e esses rituais de entrar no tanque para imergir no tanque era para manter a sua pureza e a sua purificação. Eles foram os principais responsáveis e são ligados aos manuscritos do Mar Morto, como eu acabei de falar. Eles compilaram diversos desses textos bíblicos e antes da invasão de Jerusalém, com Tito, os romanos destruindo ali, eles conseguiram guardar e esconder diversos potes de barro com manuscritos, com rolos em papiro, com versões completas do Antigo Testamento, dos textos do Antigo Testamento. Então eles guardaram, isso foi descoberto por acaso em 1947, 2000 anos depois, mas isso foi guardado em cavernas para que fossem preservados. Tá? Eles também acreditavam que eram os únicos que interpretavam a lei de Moisés, tá? E tinha um líder que era uma espécie de supervisor. O interessante é que a teologia deles se assemelha muito à teologia cristã, com os requisitos para alguém ser um supervisor. Não podia ser menos de 30 anos, porque tinha que ter experiência, e tinha que ter um amplo estudo da Torá, tinha que ter bom exemplo para a sociedade, bom exemplo para a sua casa, e uma série de requisitos que assemelham muito os essênios à nossa teologia cristã, que foi expressa alguns anos ali, nos anos em que eles mesmos viveram. Pode ser que eles tenham influenciado não só o ministério de João Batista, que provavelmente era essênio ou aprendeu com os essênios,
mas diversas outras práticas monásticas, piedosas, que eles trouxeram, pode ter sim influenciado os cristãos, mais especificamente a questão do batismo, que hoje nós batizamos por imersão, alguns por aspersão, mas a água como símbolo para a purificação, que é um ritual que eles faziam e que também é mencionado nas Escrituras. Os essênios foram importantes para manter a pureza, a pureza, a rigidez, essa pureza cultual ao Deus de Israel. Eles foram muito responsáveis na época de Jesus por manter isso, mesmo em comunidades afastadas e comunidades monásticas, onde eles criavam seus acampamentos e faziam um estudo sistemático da lei, a cópia desses escritos, a cópia desses estudos, e por causa deles nós conhecemos muito das coisas. Podemos comparar a Bíblia que chegou até nós com esses escritos e podemos ver que de fato a versão que nós tínhamos na época que esses manuscritos foram descobertos eram cópias fidedignas, autênticas desses manuscritos. Existem outros escritos dos essênios que não entraram, evidentemente, na Bíblia Sagrada, mas são escritos muito bons para conhecer a história e outras situações. Se você quer saber mais sobre a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, das cavernas de Qumran, deixe seu comentário. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho.